No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH+, na Rede Brasil Televisão. Eu acho que o problema era no sistema dele lá, ó. Como é que tá aí? Deu agora, não? Aqui tá tudo bem. Você tá me vendo bem, né? Tô vendo bem. Tá meio tumultuada a tua internet. Bom, também a Vossa Excelência está em Ananindeua, é isso? Isso. Bom, então vamos iniciar o nosso programa, que é o seguinte. Eu estou aqui com o Dr. Newton Carneiro Primo. Ele é formado em Direito pela Universidade da Amazônia, concluiu o curso de preparação para a carreira da magistratura na Escola Superior da Magistratura do Pará, foi aprovado para o cargo de analista processual do Ministério Público da União, tendo sido lotado inicialmente no Ministério Público do Distrito do DFT, em Brasília, e depois, em virtude de remoção, no Ministério Público Militar, em Belém. Foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de juiz de direito do Pará, estado em que atuou, dentre outras, nas comarcas de Cametá, São Miguel do Guamá. Aliás, eu queria que você explicasse isso, porque eu nunca ouvi falar nessa cidade. Olha que a gente estudou muito, hein? E Guamá Portel, São Sebastião de Boa Vista, Itaiatuba e Irituía. Atualmente ocupa o cargo de juiz da Vara da Infância e Juventude em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, tendo integrado a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Pará, que é o CJI Pará. Bom, doutor, primeira coisa, né? Eu agradeço por que está tremendo a sua imagem desse jeito assim? O que está acontecendo? Melhorou agora? Melhorou. É só deixar fixo aí o celular.
Você está no celular ou está no computador? Celular. O computador não entrou. Tem que entrar. Tem que. O celular não é ruim, não. Se tiver uma boa internet, ele vai bem. Isso. Ó, tá vendo? O que precisa é segurar ele fixo aí. Porque nós vamos transmitir pela TV também, né? Então. Bom, vamos então. Eu fiz uma apresentação. Eu queria que você explicasse como é que começou tudo, doutor. Como é que começou? Como é que você foi? Como é que você foi estudar direito? Bom, sempre foi um curso que me encantou, sempre foi um curso em relação ao qual eu me identifiquei e sempre achei que é uma área que tem um leque enorme de opções e na verdade, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha o sonho de ser juiz, já era uma coisa que eu tinha comigo. E me diz uma coisa, que nem você te encantou e você entrou em primeiro lugar no concurso? Foi, mas só que antes de passar em Direito, eu fui aprovado em alguns outros concursos, né? Antes de ser aprovado em Juiz de Direito. Então, eu passei em outros concursos, no Ministério Público Estadual, Ministério Público da União, até eu me submeter ao certame, né, da magistratura e ser aprovado. Bom, todos os concursos que você passou foi para aprender, né? Aí você aprendeu. Na verdade, exige muita dedicação, né? Muita abnegação, muito compromisso, né? Estudar é uma coisa, realmente, é quase uma arte. Eu brinco, eu digo que é uma arte estudar, porque a pessoa tem que se dedicar bastante, tem que abrir mão da família, um período, é uma coisa meio complicada. É um período da vida que a gente tem que se dedicar só para aquilo. Agora, todos os concursos que você passou até chegar a juiz de direito, que também não é fácil, você sentia que você tinha vocação para isso ou não? Eu sempre, como eu falei, né, antes de eu prestar o concurso, o meu sonho sempre foi ser magistrado. Então, eu sempre me identifiquei com a função e sempre quis ser magistrado do Estado. Eu não queria ser magistrado de outras carreiras, como do trabalho federal, porque essas outras carreiras, elas são carreiras que a matéria é muito específica. E o juiz de direito, ele atua com todas as matérias. E ainda, além dessas matérias que ele atua, subsidiariamente ele atua na matéria federal, na matéria do trabalho. Então, assim, é uma coisa bem ampla. Eu não conseguiria me ver juiz do trabalho judicando apenas aquela matéria específica, né? Então, eu sempre gostei mesmo de ser aquele juiz que dá a guarda do filho para a mãe, que estabelece a pensão alimentícia, que vai atuar no júri, vai presidir o julgamento, aquele juiz mesmo, o juiz de verdade, o juiz mais completo, o juiz que tem a cidade inteira nas costas, né? Então eu sempre tive mesmo essa vontade. E foi justamente na carreira em que eu passei. Vocação, né? Agora, me diz uma coisa, você está como... por que você está lotado hoje na vara da infância? Você chegou a trabalhar em outras varas ou não? Sim. No Pará, Zacarias, é uma coisa assim surreal, porque é um estado gigantesco, continental. Os juízes substitutos aqui, a gente brinca que eles dormem no lugar e acordam no outro muito distante, que é uma situação chega a ser dramática. Mas assim, eu passei por várias comarcas em várias regiões do estado, né, até chegar em Ananindeua. Ananindeua é uma comarca contígua à capital, é contígua a Belém, da mesma região metropolitana. Então, antes de chegar em Ananindeua, eu passei por comarcas de primeira e de segunda entrância. E me diz uma coisa, vamos falar então, já que a gente falou um pouquinho do início da sua carreira, os cursos que você passou, vamos falar bastante do livro que você lançou. Eu quero que você conte como iniciou, o que esse livro significa, o que tem nele, a história. Agora melhorou, cortou, mas você está melhor aí, a imagem. E vamos constar um pouquinho, deixa eu dar uma arrumada aqui, para você baixar um pouquinho a tela. Agora ficou bom, Conta para mim como é esse livro que você está
que você lançou e que pé que tá, qual é o significado dele? Esse livro, eu me inspirei para fazer esse livro durante a pandemia, um período crítico que a gente passou de dissenso político e aquela crise sanitária, as pessoas passando por uma situação muito complicada. Então, o livro ele pode ser feito, a pessoa pode se inspirar para fazer um livro ou a partir de pessoas, ou a partir de fatos, ou a partir de conjunturas. E o que me inspirou a escrever esse livro foi justamente esse momento histórico que a gente passou, que nós tivemos que enfrentar. A partir desse momento, eu construí a narrativa. E qual é o resultado desse livro está te dando hoje? Como? E qual é o resultado que você tem observado no lançamento desse livro? Ele foi lançado em novembro, ele é bastante recente e, graças a Deus, consegui uma divulgação boa, está tendo uma boa saída e eu também já estou tendo muitos retornos de pessoas que realmente gostaram, que leram o livro e aprovaram. Isso é muito gratificante. Vamos falar um pouquinho também, depois a gente volta na questão do livro, vamos falar como é que é a operação na vara da infância em Ananindeua? É muito complicado, a gente sabe que menores... Eu fui curador da vara de menores especial há muitos anos atrás, e na vara da infância de São Paulo. E eu sei como é que era na época. Hoje, como é que está funcionando hoje? Quais são as dificuldades que vocês estão tendo? Porque menor de idade é muito complicado. E eu queria também que você explicasse a questão do ECA, que não é tudo que os pais podem autorizar sem a chancela do juiz. Eu queria que você explicasse sobre isso. Olha, eu entrei na vara da infância justamente no momento da pandemia e a matéria é uma matéria muito especializada, né? É uma matéria específica, então o juiz ele parte de comarcas com muito trabalho e trabalhos de acordo com matérias diferentes, chega numa vara especializada, então ele tem, digamos assim, que se inteirar daquilo e começar a trabalhar conforme o ritmo e as demandas que ele recebe. E é sempre muito delicado e muito sensível lidar com criança, porque tanto é assim que a própria ECA coloca as crianças como a prioridade absoluta. Todas as políticas e todas as ações governamentais devem priorizar as crianças em todos os seus movimentos. E a infância, a vara da infância, ela acaba absorvendo essa realidade e trabalhando com isso. Nós trabalhamos com os menores, tantos que cometem os atos infracionais, como também aqueles que estão sob risco e precisam da proteção e da tutela do Estado em todas as situações. E aí você perguntou quais dificuldades a gente pode dizer em relação a esse trabalho. As dificuldades, eu vou ser bem claro, muitas das vezes ocorre em relação à falta de estrutura que aqueles prefeitos de determinadas cidades, aquela falta de estrutura que faz com que tanto a política governamental como as próprias decisões judiciais acabem não conseguindo tomar o impulso que é esperado em relação a elas, porque o juiz decide, mas ele precisa, para executar a sua decisão, dos outros personagens, né, que são o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, em muitos casos. Como que é o teu estado nesse sentido? Porque cada estado tem um tipo de comportamento. Como é que é o teu estado? A gente sabe como funciona São Paulo, a gente sabe como funciona o interior de São Paulo, a gente sabe como funciona alguns outros estados. O seu estado, que é Belém do Pará, como é que funciona aí? O estado do Pará não é muito diferente dos demais. O que nós observamos aqui é que a discrepância entre um município e outro. Tem municípios onde a gente vê uma gestão mais responsável. Em outros municípios, a gente vê um verdadeiro descaso com a infância. Então, o juiz ele tem que saber lidar com essas situações. Ele tem que ter muita sabedoria.
Eu imagino que... Agora, vem cá, você é um juiz jovem. Como é que é um jovem lidar com criança? Como é que é isso? Bom, eu lhe agradeço, né? Mas não sou tão jovem assim. Eu tenho 44 anos, estou há 15 anos na magistratura, mas é muito bacana trabalhar com a criança na vara da infância, é muito bom. Até mesmo, isso é tão assim positivo, que isso respinga até mesmo na literatura, que a gente vai falar mais na frente, respinga muito na literatura. Porque quando a gente lida no criminal, Zacarias, a minha esposa é juíza também, e ela lida com o criminal. Quando a gente lida com o criminal, aquele homem que está diante da gente, que está respondendo ao processo, já não tem tanta perspectiva para ele, porque ele já é recorrente no crime. O jovem, quando entra, às vezes está com um ato infracional, você vê que você tem condições de ajudar aquele jovem, de encaminhar aquele jovem, de fazer um programa que atenda aquele jovem. Então, quando você consegue atingir essa meta, esse objetivo, é muito positivo. Agora, como é que é? Agora você fez um comentário, eu achei interessante. Como é que é ter uma juíza criminal em casa? Eu estava até brincando com ela esses dias que a gente voltou do fórum, ela também é do mesmo fórum que eu. Tá. E eu disse assim, olha, o juiz criminal é que é o verdadeiro juiz, é o juiz poderoso, viu? Aí ela começou a rir, dizendo que não é assim. Mas a gente sabe que todos têm a sua responsabilidade, né? Mas eu brinco dizendo que eu tenho que tomar cuidado para ela não me prender. Ananin, fica quanto fica de Belém? Fica longe de Belém? É na região metropolitana, em meia hora você está indo no Deus. Aí também chove todo dia, não? Todo dia. Porque eu sei que... Nós temos essa cultura. Eu fui trabalhar em Belém a trabalho de jornalismo, e eu me lembro que todo dia no final da tarde chovia. Aí parava como se não tivesse acontecido nada. É impressionante. É isso mesmo. Bom, vamos falar então o que você falou que ia comentar, que eu acho que é bem o foco aqui, de falar um pouco da sua profissão, de tudo como começou. Mas eu queria que você contasse em detalhes a questão da literatura, do livro. Vamos falar que esse é o foco aqui, para a gente entender mais e a gente passar para o pessoal aonde adquirir, como é que a gente vai fazer essa questão. A gente até soltou, se eu não me engano, o meu diretor de conteúdo, o God Júnior, que indicou a pauta e soltou, inclusive, uma matéria que a sua assessoria mandou falando do livro, e aí que surgiu essa questão de entrevistá-lo. Eu não sei se você sabe, nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação, é uma TV, vai para o ar na televisão. Esse grupo detém a Band Litoral do Estado de São Paulo, Santos, SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record em Campinas, Ribeirão Preto Local e NET. Estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, a nossa entrevista. A sua biografia também estará lá. Na Rede Brasil Televisão, no TH+, que é do grupo, e mais outros 20 portais do Brasil. Então, só para entender que é bem abrangente a nossa comunicação. Mas vamos lá, vamos falar do livro. O que você acha interessante, que esse é o objetivo? E também, se quiser falar alguma coisa da sua carreira, alguma questão, você pode... É tranquilo. Vamos lá, doutor. Bom, em relação ao livro, eu vou fazer um pequeno link com a minha carreira. O que pode fazer com que inspire um juiz a escrever um romance? O juiz, seja no gabinete, seja na sala de audiência, ele está sempre se deparando com situações muito dramáticas, situações humanas muito dramáticas. E isso acaba inspirando aquele juiz que tem a vocação, que tem a inclinação para escrever. Mas na vara da infância, isso ocorre de um modo muito mais acentuado, porque as causas que envolvem a infância são muito, muito delicadas e sensíveis. Então, aquelas relações subjacentes, elas são relações realmente que entram no âmago humano. Então, isso é bastante sintomático.
Então, acaba que é um laboratório, é como se fosse um laboratório para quem tem essa inclinação para escrever. Agora, o livro, ele foi, como eu lhe falei no começo, eu me inspirei a partir do momento em que o país entrou na pandemia e que nós tivemos o dissenso político, as pessoas brigando, as famílias se desentendendo, amigos deixando de se falar, aquele clima que teve um pico nesse momento e que perdura até hoje. Infelizmente, até hoje existe muito desentendimento por conta de posicionamentos políticos. Então, eu escrevi a história me inspirando nessa conjectura, né? Nessa conjuntura, perdoe. E os personagens são... A história se passa em Brasília. Os personagens são 2 casais de procuradores. A procuradora, ela se divorcia do marido e depois ela tem um relacionamento com outro colega procurador, só que esse outro colega tem uma doença que depois será descoberta e outras questões mal resolvidas. Então, o romance ele vai até o final, passando por dramas familiares. Não é um mero romance romântico. É um romance que ele tem um romance, mas ele passa por situações dramáticas familiares. Então, no curso da história, os dois vão tendo que enfrentar dificuldades dentro dessas relações paralelas de dramas familiares para poder ficar juntos. E, basicamente, o enredo ele é nesse sentido. Então, por exemplo, você falou, que eu poderia falar mais também da história, que até as temáticas envolvidas são temáticas muito atuais e que têm a ver, correspondem a muitos temas sociais, como, por exemplo, a homossexualidade, a doença mental, espiritualidade, radicalismo político. Então, tudo isso nós temos dentro do livro, nós temos na história, né? Agora, doutor Newton, como é que veio essa inspiração? Porque tem alguma coisa, nessa inspiração do livro, tem alguma coisa alguma parte do livro que é verídica ou não? Ou foi realmente uma ficção? Na verdade, é o seguinte, como eu lhe falei, o livro ele é inspirado num cenário. O cenário é verdadeiro. A pandemia ocorreu daquela forma, a guerra política, aquela situação, aquele dissenso, aquele embate ocorreu daquela forma. Só que os personagens, eles são fictícios, mas são fictícios num cenário real. Entendi. E também os problemas que eles têm que enfrentar, como esses que eu lhe reportei, são todos problemas da voga, do momento. Problemas em que eles têm em que nós nos confrontamos todos os dias com eles, dentro e fora de casa. Agora, você tem essa questão do seu trabalho do dia a dia, que é complicado, inclusive, eu acho uma área muito complicada, a vara da infância, porque é uma questão cultural no Brasil, né? Essa questão do problema do menor de idade. Tanto nós temos o menor abandonado e nós temos o menor infrator, que é complicadíssimo isso aqui no Brasil. E como é que você chegou nesse ponto da questão da pandemia, já explicou, dessa inspiração? É tipo assim, eu vou escrever e eu vou lançar um livro e eu quero, entre aspas, eu quero que isso apareça, por algum motivo. É assim, deixa eu tentar explicar. Desde criança, eu sempre fui muito envolvido com o universo de livros. Aqui na minha casa, quando você vier a Belém, eu vou lhe convidar para vir, nós temos uma biblioteca com 5.000 livros. Então, eu sou uma pessoa que lê muito, devora livro, entende? Então, assim, eu sempre fui assim, a minha vida toda. E sempre tive a inclinação para escrever. Quando eu era mais novo, no colégio, eu sempre era aquele aluno que tirava 10 em redação, entendeu? Que se sobressaía. E só que quando eu optei a carreira de direito, eu tive que deixar tudo isso de lado. Aí depois que eu me consolidei na carreira, eu falei, bom, um momento eu vou ter que começar a escrever. Só que eu sempre ia postergando. Até que uma vez a minha filha chegou, olha papai, eu já comecei a escrever um livro. Eu falei, não, minha filha está escrevendo um livro e eu ainda não vou escrever o meu. Então ela me deu um impulso e eu acabei aproveitando aquela conjuntura que era nós só vivíamos aquilo naquele momento e falei, não, eu vou criar uma história, um enredo e vou realizar o meu sonho e colocar no papel
todos os meus sentimentos, tudo que está dentro de mim, de acordo com a minha experiência como juiz também, de acordo com os casos que eu peguei, e vou oferecer essa história para que as pessoas tenham condições de se divertir, porque é uma história realmente surpreendente, que emociona, mas sobretudo também que nos leva a refletir sobre os temas que estão aqui dentro. Então eu coloquei, aí tive que enfrentar o processo de escrita, que é um processo muito complicado, porque principalmente quando você está começando, você nunca acha que está bom, você tem que fazer as suas revisões, você tem que voltar para o texto, você tem que se esforçar, tem que se concentrar mais, tem que abdicar da família. Então é tudo isso, né? Então, a mesma dedicação, digamos assim, que eu tive quando foi para estudar, para me tornar juiz, eu também empreguei para o meu livro. E acabei que consegui, graças a Deus, publiquei, e esse aqui é o resultado. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Você acha que quando você era jovem, você acabou de comentar, que você lia muito, não sei qual era o tema que você gostava de ler, porque a gente quando é garoto, que quando lê alguma coisa, a gente lê variedades, né? Depende da vocação. E se vê que você é um cara, como a gente comentou no início, até porque informação de qualidade, aqui, jornalismo profissional, estudar, se vê que, entrevistas exclusivas. Você é um cara dedicado. Cartão de Visita News. De raciocínio
Agora, você acha que essa questão de você já, como jovem, antes de estudar direito, de fazer faculdade, de gostar de ler, você já tinha essa intenção de um dia falar, um dia eu vou escrever um livro? Ou isso aí foi que, quando você se formou, te estimulou a escrever e falar, pô, eu poderia aproveitar o meu jeito de ser mesmo e falar, pô, eu vou pôr no papel mais ou menos o que eu estou vendo, que dá para... Depois eu quero que você explique também qual é a intenção de tudo isso. Bom, como eu lhe falei antes, escrever sempre foi um dos sonhos da minha vida. Só que primeiro eu realizei o sonho de ser juiz e agora eu estou realizando o sonho de ser escritor. Então sempre esteve comigo, não foi uma coisa que surgiu depois. Sempre me acompanhou. Só esperou o momento exato para eu dar aquele primeiro passo, né? E quando ao livro, você vê que é um romance, é uma ficção, mas ele é retratado dentro da realidade e é uma história que trata do amor de um casal, mas passando por dramas humanos e tendo que resolver esses dramas humanos. E é uma história que aí você pode me perguntar qual é o propósito, o que é que você quer com essa história, qual é o sentido disso. Um escritor, quando ele escreve, não necessariamente ele busca explicar seu texto, não, é como se fosse uma arte, ele vai colocando no papel, às vezes ele plasma da realidade, às vezes vem do coração dele, mas nesse caso, acho que se a gente tivesse que tirar uma lição ou alguma direção, algum direcionamento da conclusão desse livro, seria no sentido da consciência dos leitores, para que eles possam meditar, refletir a respeito dessa nossa realidade atual, que é uma realidade um pouco, digamos assim, fora dos limites extremista, radicalista, até onde isso ocorre, é só de um lado, são dos dois lados, de que modo a gente pode equacionar esse problema? O livro, ele oferece muitos caminhos, ele oferece um caminho nesse sentido, porque ele acaba que tem várias camadas. A primeira camada do livro é a política. Essa camada política é mais superficial. Essa das nossas discussões políticas é superficial. Existem coisas mais profundas que muitos de nós não vamos atrás. Como, por exemplo, um entendimento filosófico, um entendimento espiritual. Então, o livro ele tem essa primeira camada mais superficial, que é a política, esse dissenso, aí depois ele passa para uma camada filosófica, e depois ele passa para uma camada espiritual. Cada leitor vai ler uma, duas ou as três camadas de acordo com o seu perfil, mas a solução digamos, o que a gente está passando no momento, ela é encontrada a partir dessa camada espiritual, que é onde reside justamente o amor, você entendeu? Porque o amor, na sua acepção de fraternidade, que é justamente quando as pessoas elas devem se unir em prol do conjunto. Né? Mas isso eu estou passando é de uma forma bem teórica, só que o livro ele se desenvolve através de uma história, de uma ficção, é um romance onde as pessoas vão se envolver com os personagens, né? E a partir de suas vivências vão tirar suas próprias conclusões, porque o livro não tem qualquer intenção de dar lições de um lado, lições de outro lado, não. Ele apenas mostra para o leitor tudo o que está acontecendo, coloca os dois lados e deixa o leitor conduzir de acordo com as suas conclusões. A Vossa Excelência da sua esposa já leu o livro, não? A minha esposa, ó, deixa eu me dizer, o livro ele passou por 8 revisões. Ele me consumiu muito. Então, a primeira... O crime criminal já olhou. A minha primeira leitora crítica, ou beta, se você preferir, é a minha esposa. Ela que pega primeiro os meus textos e vai passando e vai dizendo tudo que ela acha, tudo que ela não acha, tudo que é bom, tudo que é... E aí, após a opinião dela, é que eu toco a ficção que eu esteja produzindo. Bom... Vamos falar. Eu queria voltar um pouco, Dr. Newton, que a gente tem tempo. Eu queria voltar um pouquinho. Vamos como nós iniciamos
para falar da tua pretensão para chegar a juiz. Vamos falar um pouquinho dos cursos, bem espaçadamente, relacionado aos cursos que você passou para chegar como juiz. Primeiro, o que foi? Você se formou em Direito, advogou e depois você prestou concurso para quê? Tem pessoas que fazem esse caminho, tá, Zacarias? Tá. Tipo assim, elas se formam em Direito, aí advogam e depois vão prestar o concurso. Eu, particularmente, eu acho mais difícil. Tá. Agora, nem todo mundo tem condições de, tipo, se formar e passar 2 anos estudando. É preciso, às vezes, algum parente dar uma ajuda, uma retaguarda. Tá. No meu caso, eu tive isso. Então, isso me ajudou bastante. Só que, quando eu passei no meu concurso quando eu me formei em Direito, logo depois eu fui aprovado. Imediatamente eu fui aprovado no concurso de analista do Ministério Público da União. Tá. Então, isso eu me sustentava. Né? Não, chegou a assumir, inclusive. Sim, eu passei 3 anos. Morei em Brasília, trabalhei no Ministério Público do Distrito Federal e Território. Depois eu removi para Belém, e em Belém eu trabalhei no Ministério Público Militar da União. E aí depois? Aí depois, no Ministério Público Militar da União, saiu o edital para juiz, aí eu me inscrevi. E como eu já vinha estudando já há bastante tempo, eu já estava preparado, bem preparado. Mas aí eu peguei, digamos que aquele último impulso de estudo, né? E aí, graças a Deus, fui aprovado. Bom, agora a gente entende hoje, quem é do direito, a gente vive um celeiro jurídico hoje, né? Muito mais, não vamos polemizar aqui, mas a gente vive um celeiro jurídico hoje e eu vejo que, às vezes, os juízes têm alguma dificuldade de tomar algumas decisões, apesar que fazem o papel deles de primeira instância, depois se resolve na segunda se vai manter ou não. Mas o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, como é que foi você cair na vara da infância? Eu queria entender por quê. Não, por que vara da infância? Você poderia ter ido para uma outra vara criminal, a vara do direito privado, sei lá como é que funciona, mas a vara civil, né? Eu queria que você explicasse por que vara da infância? Porque hoje, 2 problemas nós temos no Brasil hoje, talvez até no mundo. É a área criminal e a vara da infância. São complicadíssimas de trabalhar hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o juiz, quando ele começa a carreira, o juiz de direito, como eu falei no começo, ele assume todas as competências. Então, ele é o juiz daquela comarca, daquela cidade, é o juiz geral. Ele tem que faz tudo, faz tudo. Inclusive em casos trabalhistas e federais, em muitas situações. Então, isso é a primeira entrância, que é o primeiro nível da carreira, que era, no caso, onde eu estava. A Ananindeua é a segunda entrância, é o segundo nível da carreira. O terceiro nível da carreira é a terceira entrância e o último nível da carreira no Estado é o desembarco. Então, o que acontece? Na hora que abriu a vaga, eu era o juiz que tinha melhores condições de ganhar aquela vaga. Então, até então, eu nunca tinha tido um trabalho mais específico com a infância, mas eu quis conhecer esse trabalho e me dedicar a ele. E acabei me inscrevendo, é um concurso de promoção, me inscrevi e consegui ser promovido, entendeu? Agora, vamos falar de uma coisa que é interessante, que eu conheci de perto essa área, mas eu queria que você falasse do seu estado. Essa comissão estadual da Judiciária da Adoção Internacional, você fez muita adoção internacional? Chegou a fazer? Eu ia te perguntar, eu queria emendar. E também queria te perguntar 2 perguntas numa só. Se você acha importante a adoção internacional para a criança que está sendo adotada? É assim, a adoção internacional é um tema que as pessoas que não têm muito entendimento, elas não se assenhoram das informações, muitas até têm preconceito. O que vão fazer com essas crianças? Para onde elas vão? Elas vão ser sequestradas? Não é isso, não é bem assim. É um trabalho muito sério, existe um cadastro de pretendentes, de crianças que devem estar disponíveis. Então, essas comissões, elas foram criadas justamente para assegurar essas possibilidades. E nós temos
muitos casos, Zacarias, de pessoas que foram, crianças que lograram ser adotadas por estrangeiros e estão muito felizes, com infinitas condições de vida infinitamente melhores. Porque o abrigo é algo muito triste, é algo muito melancólico para aquelas crianças que às vezes não têm visita sequer de parentes e que ficam ali esperando até a maioridade, muitas das quais não têm condições nem de trabalhar, nem de se, por exemplo, conhecer, ter uma possibilidade de entrar, por exemplo, agora nós vamos fazer um projeto aqui, o doutor Vanderlei, que é o juiz aqui também da Comissão de Infância, daqui a uma semana ele vai estar num dos nossos acolhimentos em Ananindeua, justamente para promover fazer palestras com inserções das crianças para que elas possam participar e terem condições de serem inseridas no mercado de trabalho. Coisas que, por exemplo, no geral, você não vê em outros lugares, porque é tudo muito precário, é tudo muito complicado. E a adoção internacional, ela dá boas perspectivas. Você falou para mim, você quando esteve, porque eu não estou mais, eu já compus, mas agora eu estou fora. Teve adoções? Não teve. Não é uma coisa que a gente note que tem assim, uma demanda muito grande. Ocorrem as adoções, mas não num volume muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta que é importante também. É um assunto super interessante da adoção internacional. Você acha... Eu vou falar a minha opinião, tá? Mas eu queria a tua, que você é técnico nisso e decide a situação. Você não acha que é importante em algumas vezes? Porque eu sei de adoção internacional que, inclusive, eles vêm adotar, às vezes são dois irmãos. Adota um e depois vem adotar o outro, e leva os dois para lá, para fora do país. Você não acha importante a criança, quando está nesse desgaste emocional, quando ela é adotada para fora, que é importante para a cultura, que ela fica presa na cultura lá de fora e na língua. E isso acaba ajudando, porque eu já vi casos de adoção aqui no Brasil de se desfazer em algum momento. Eu até entrevistei um coordenador, não sei se você conhece, Dr. Reinaldo Sintra, coordenador da Vara da Infância, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que hoje é o maior tribunal do Brasil, hoje em termos de desembargador, e eu fiz essa pergunta para ele, no final, o que incomodava. Ele falou para mim, quando eles vêm e devolvem a criança. Então, assim, o que eu quero dizer? Quando a criança vai para fora, ela tem uma outra perspectiva de cultura, de língua. Você não acha que é mais viável? Eu não sei. Queria que você me explicasse. Eu não entendi direito, você não foi muito assim direto na pergunta, exatamente o que você quer saber. Não, eu queria saber o seguinte, se você acha importante realmente uma adoção internacional devido à cultura e à língua, de a criança ser adotada e ir para fora do Brasil, do que ficar aqui presa à nossa cultura, porque já passou um desgaste emocional violento e lá tudo é novo, né? Eu entendo, eu compreendo. Eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em conta, mas nós também temos que ver muito as peculiaridades do caso, entendeu, Zacarias? Por exemplo, tem acolhimentos, tem abrigos, chamados abrigos, com crianças com problemas de saúde e problemas mentais, e que não tem nenhum interesse de pessoas do Brasil para adotar aquela criança, aquele adolescente, mas que às vezes acontece, a depender da patologia, de ter interesse, por exemplo, de estrangeiros quererem adotar aquela criança. Então, a gente vai fechar as portas para o estrangeiro nessa situação, por conta da diferença cultural. Eu creio que não. Eu creio que a gente deva analisar cada caso, porque cada caso merece uma solução. Eu ia te falar o seguinte, eu soube de casos de adoção internacional, são verídicos, tá? Que tinham crianças doentes aqui no Brasil e que foram adotadas e foram fazer o tratamento lá fora, inclusive cirurgias sérias. Isso eu participei como curador especial, isso há 20 anos atrás, na Vara da Infância aqui em São Paulo. Então, assim, eu acompanhei a adoção, eu vi esse filme.
E por isso que eu acho que as coisas às vezes funcionam, né? Mas não que seja uma prática da adoção internacional, mas que seja um canal também, né? Um canal para que se solucione a vida das pessoas que não têm um filho, que tem condições, e a criança que não tem pai e que fica aqui dentro do abrigo. Eu queria te fazer outra pergunta relacionada a abrigo. Abrigo e adoção. Quando uma criança é adotada e que você participa dessa operação, você visita essa criança, não? Olha, esses são temas muito delicados, porque, inclusive, a nossa legislação, o CNJ, ele impõe aos juízes que dê uma tramitação rápida, célere, para esses processos de adoção. Porque no passado, tinha processos desses que passavam 4, 5 anos sem uma sentença. E aquela criança já vai ficando, ela vai envelhecendo, ela já vai se tornando de criança jovem, de jovem já se torna um adulto, e não conseguir ver uma solução. E nesse meio tempo, muita coisa vai se perdendo. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós damos uma tramitação muito mais séria, procuramos atender os prazos, porque já é reconhecidamente certo que esses processos são processos muito prioritários, no qual nós temos que definir a situação dessas crianças, desses jovens, e para que se chegue a uma sentença, Zacarias, é necessário um trabalho muito minucioso, com uma equipe social muito preparada, com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Na minha vara, nós temos em torno de 10 profissionais, muita gente trabalhando, se debruçando nos processos, indo na casa dos menores, das crianças, dos familiares, para poderem... Deu uma travadinha na internet do doutor, estamos transmitindo pelo Tato de Comunicação e suas multiplataformas. Pode continuar no finalzinho, deu uma travada no sistema, pode voltar. Pois então a equipe social, ela se debruça para apresentar um trabalho, que seja um trabalho mesmo confiável, entendeu? Para que possa subsidiar nossas decisões. E também o Ministério Público e a própria Defesa, porque o processo de adoção ele ocorre de uma forma judicial, ele não ocorre extrajudicialmente. Precisa de um juiz, precisa do Ministério Público, que é um curador de incapazes, então tem que seguir toda a formalidade de lei. A questão é o seguinte, vamos falar friamente aqui, você é juiz, a gente sabe como funciona. É difícil uma pessoa, por exemplo, você tem um casal que quer adotar uma criança que está na sua vara. Você deu a criança, ela fica em custódia lá. Como é que a gente fala? Ela fica em... sob guarda. Sob guarda. Agora, a criança vai criando vínculo. Está dando certo a coisa. E se você não tiver uma equipe eficiente de rapidez, não para adoção, mas que faça essa avaliação o mais rápido possível. Olha, tem condições de adotar, a criança sentiu que é assim... porque eu me lembro que na época da adoção, quando eu ia adotar, a criança chegava para um casal para adotar, eu era chamado, o promotor público, que era o curador literalmente, e aí o juiz via a reação dos pais que estavam adotando quando via a criança na primeira vez. Então, assim, o que eu quero dizer? Tem que ser muito ágil, porque se não documentar rápido, e eu não sei, aí eu queria que você me falasse, se já houve algum caso de alguém ficar com a guarda da criança e não ter dado certo um tempo depois. Aconteceu isso alguma vez, não? Olha, particularmente comigo não aconteceu, mas é algo que pode acontecer. Pode acontecer de um casal ficar provisoriamente com a criança, o processo ficar correndo e, por exemplo, o casal dizer assim, não, eu não quero mais essa criança, ela está dando muito trabalho, a gente vai desistir. Então, são situações bastante delicadas, sabe? Mas conosco não aconteceu. Mas nós temos conhecimento e são situações que já aconteceram com outros juízes. Foi exatamente o que eu comentei sobre o doutor Reinaldo Sintra, que é o coordenador da Vara de Defesa do Tribunal aqui de São Paulo, que já aconteceu com ele, que ele falou que isso é triste quando o casal quer devolver a criança. Bom, doutor, estamos no final, retransmitido pelo Grupo Tato de Comunicação. Eu queria que o doutor Nilton Carneiro Primo desse as suas considerações finais. Eu vou fazer a última pergunta, literalmente, para a gente encerrar. O senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de comentar que a gente não conversou a respeito, não? Não, inicialmente não. Apenas queria mesmo perguntar, se possível, né, se a gente pode sortear o livro, né, do qual a gente já falou, o romance,
que é um romance atual, mas com temas atemporais e bastante reflexivo e que certamente vai agradar. Está agradando, e nós podemos fazer esse sorteio, né? Como é que o senhor faz essa operação? Como é que a gente faz essa operação? Ou se não, pode deixar os contatos aí, onde que o pessoal encontra o seu livro? Bom, o livro pode ser encontrado na Amazon, ele está na versão física, na versão também virtual, e ele está no Kindle ilimitado também, e podem também encontrar comigo, eu tenho ainda algumas cópias, @PrimoNewton, NEWTON, @PrimoNewton, podem procurar que a gente faz um ótimo preço. Está lá, inclusive estará nos portais de notícias, estará também no YouTube, você vai ver isso. Bom, estou com o Dr. Nilton Carneiro Primo, ele é juiz de direito em Ananindeua da Vara da Infância, tem várias qualificações. A sua biografia estará no portal do Digital News R7. Doutor Nilton, eu vou fazer a última pergunta e vou encerrar. Eu quero agradecer a tua gentileza e foi um prazer conhecê-lo. Para quem o doutor Nilton Carneiro Primo, juiz de direito da Vara da Infância hoje, atualmente, escritor, entrega o cartão de visita? Vamos lá, o cartão de visita eu posso entender como alguém que eu queira homenagear, que alguém quer isso? Qualquer pessoa, exatamente. Eu vou homenagear para um grande homem de grande espiritualidade e grande talento, e que também me inspira bastante, que é um gigante da literatura chamado Tolstói. Sinta-se abraçado, obrigado. Eu sei que você está muito longe aí. Eu quero agradecer esse pessoal todo que está assistindo a gente e pedir desculpas até pela transmissão, porque a internet, inclusive, esses dias está muito ruim e tal, mas estamos aqui ao vivo no Grupo Tático de Comunicação, que para nós é um prestígio. Eu quero agradecer toda a diretoria por aceitar o nosso conteúdo. Obrigado, doutor. Até mais. Uma grande honra, viu? Uma grande honra. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a sua elegância. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade, jornalismo profissional
Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.